Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre eletrodinâmica, mais precisamente nesse vídeo nós vamos estudar sobre corrente elétrica. Bom, o princípio da eletrodinâmica é entendermos que as cargas vão estar se movimentando e esse movimento das cargas nós denominamos corrente elétrica, ou seja, o movimento ordenado das cargas elétricas em materiais condutores submetidos a um campo elétrico é o que a gente vai dizer, ou o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então a gente vai ter um circuito fechado, ele precisa ter começo e fim, um fornecedor de energia, que ele vai fornecer as cargas elétricas para o nosso circuito. O nosso circuito vai ter um fio condutor. Esse fio condutor, dentro dele vai ser gerado um campo elétrico. Esse campo elétrico, por sua vez, faz com que seja gerada uma força elétrica sobre os elétrons e, por sua vez, os elétrons vão, consequentemente, se mover. A gente vai, de uma forma intuitiva, dizer que a corrente elétrica vai ter o caminho contrário do movimento real dos elétrons, ou seja, os elétrons se movimentam do polo negativo para o polo positivo, sempre procurando de maior potencial. Porém, para os nossos cálculos, nós vamos dizer que a corrente elétrica tem um sentido contrário. Logo, a corrente elétrica vai se propagar do sentido positivo para o negativo. Mais precisamente, vamos ver o seguinte. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas em um meio condutor. Por conversão, a corrente elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. Sendo assim, a corrente elétrica tem sentido contrário ao movimento dos elétrons, o que eu acabei de explicar. E a corrente elétrica também pode ocorrer em outros tipos de condutores, por exemplo, nas soluções eletrolíticas e gases ionizados. A gente vai trabalhar mais aqui com os fios, porque a gente vai dar ênfase aos circuitos elétricos mais para frente. Bom, como então eu relaciono a intensidade, a corrente elétrica? Então, para calcular, para quantificar a corrente elétrica, nós introduzimos o conceito da intensidade da corrente. A intensidade da corrente elétrica é a variação da quantidade de carga sobre a variação do tempo, ou a quantidade de carga que está passando numa secção transversal em um determinado intervalo de tempo. Então a gente contabiliza, de certa forma, está contabilizando quantos elétrons em termos de carga está se passando em um determinado ponto de um fio ou em um determinado ponto de um condutor. No sistema internacional, nós dizemos que a unidade padrão para a intensidade da corrente elétrica é o ampere, que é coulomb por segundo, coulomb de carga e segundo de tempo. O símbolo ΔQ refere-se à quantidade de carga que atravessa a seção. Isso significa dizer que, recapitulando o conceito inicial da eletroestática, a quantidade de carga é o número de elétrons vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a gente pode também calcular o número de elétrons utilizando a corrente elétrica. Então a gente pode saber quantos elétrons está passando em um determinado ponto de um fio condutor, utilizando a fórmula da carga. Dentro do conceito de intensidade da corrente elétrica, a gente pode obter uma nova unidade. Essa nova unidade é o ampere-hora. Além do coulomb, podemos utilizar o ampere-hora se observarmos a fórmula da seguinte maneira: se I é a carga sobre o tempo, eu posso passar o tempo multiplicando, ou seja, a carga vai ser a intensidade da corrente vezes o tempo. Ora, se eu tenho a quantidade específica aqui para a corrente e tenho a quantidade do tempo, em termos de unidade, nós temos o ampere e temos hora. Em termos equivalentes, nós temos o quê? Que 1 ampere-hora equivale a 3.600 coulomb. Por quê? Porque lembre-se, o ampere significa coulomb sobre segundo. E hora é 3.600 segundos. Ou seja, os 3.600 vai multiplicar por 1. O segundo, de que cada hora tem 3.600 segundos, vai cortar com o segundo do ampere. Logo,
nós temos 3.600. Mais especificamente, deixa eu explicar melhor fazendo um diagrama da seguinte maneira. Nós temos o seguinte, nós temos que o 1 ampere hora, isso aqui é a mesma coisa que o ampere é coulomb por segundo, e nós sabemos que a hora vale 3.600 segundos. Ora, é só a gente relembrar que uma hora é 60 segundos e cada segundo é 1 hora 60 minutos e cada minuto é 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. O segundo vai cortar com o segundo. Isso significa que 1 vezes 3.600 é 3.600 coulomb. Ou seja, resumidamente, 1 ampere hora equivale a 3.600 coulomb. Bom, qual que é a vantagem então dessa nova unidade aqui que é encontrada geralmente nos equipamentos eletrônicos, fonte de celular, fonte de notebook, enfim, em vários equipamentos a gente encontra o ampere hora como uma unidade a ser considerada. A vantagem é a seguinte: imagina que a gente tem um celular e durante o seu funcionamento passe uma corrente de 40 mA e sua bateria tem capacidade para 1.600 mAh. Então, se nós temos isso aqui, sabemos que a vida útil então da bateria vai ser a capacidade da bateria, a capacidade total dela, sobre o consumo do aparelho. Ora, a capacidade total é 1.600 e o consumo é de 40. Logo, simplificando aqui o nosso cálculo, fica 40 horas. Faltou só o H aqui de horas, mas enfim, o resultado então, a vida útil dessa bateria seria de 40 horas, né? Esse aqui é um celular muito bom, né, para ter 40 horas de funcionamento. Geralmente, quando a gente usa um celular normalmente, ele vai ter, sei lá, umas 6, 7 horas de funcionamento de usar mesmo, assistir vídeo, jogar, enfim, para continuar. Vamos lá. Existem 2 tipos de corrente elétrica que nós utilizamos atualmente. O primeiro tipo é a corrente contínua. Ela é encontrada, por exemplo, nas pilhas e na bateria. Ela, durante todo o funcionamento, vai ter um valor específico para aquela corrente. Então, se ele tem 5 amperes, até acabar a pilha, até acabar a bateria, ela vai continuar com a mesma corrente. Nós temos a corrente alternada, que é a corrente que nós encontramos nas tomadas da nossa casa. É o que sai da usina hidrelétrica, dos geradores de energia, até a nossa tomada em casa, para chegar na nossa televisão, para chegar no carregador do celular, enfim, a corrente alternada. Qual é a característica da corrente alternada? É que ela dá picos de oscilação, ou seja, ela vai ter um valor máximo. Vamos pegar, por exemplo, de, sei lá, 50 amperes e depois ele vai oscilar até menos 50 amperes. Então, essa corrente alternada ela fica oscilando ou alternando os valores da corrente para que tenha uma melhor distribuição da corrente elétrica em todas as instalações elétricas aí no nosso país, no mundo inteiro. Gráfico. O gráfico que relaciona corrente e tempo é um gráfico muito útil, pois se eu sei o valor indicado no gráfico da corrente e do tempo, eu posso determinar então a quantidade de carga. A quantidade de carga é a área desse gráfico. Isso aqui é interessante porque em todo vídeo de física vocês vão me ouvir falar um pouco sobre o gráfico. O gráfico, na física, ele é muito importante porque ele dá informações muito úteis em relação aos conteúdos. Em relação ao conteúdo de corrente e de tempo, o gráfico que relaciona essas duas grandezas indica para a gente a quantidade de carga que uma seção transversal de um fio, um ponto determinado de um fio, recebe de carga durante aquele tempo, com aquela quantidade de corrente ou com aquela intensidade de corrente elétrica. Vamos então para os exemplos. Primeiro exemplo: um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que a carga elétrica de 32 coulomb atravessa uma seção transversal do fio de 4 segundos, sendo E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19
Coulomb a carga elétrica elementar, determine. Letra A, a intensidade da corrente elétrica e B, o número de elétrons. Bom, para calcular a intensidade da corrente, basta usar a fórmula carga sobre tempo. Então é 32 dividido para 4, portanto 8,0 amperes. Para calcular o número de elétrons, basta utilizar o número de elétrons é a quantidade de carga total dividido pela quantidade de carga elementar. Ora, a quantidade total de carga foi de 32 e a quantidade elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. 32 dividido para 1,6 é 20. Ignore esse 30 aqui, é 20 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, só ignorando esse 30, é um 20 aqui, tá? Continuando. Uma bateria de automóvel completamente descarregada libera 1,3 vezes 10 a 5 Coulomb. Determine aproximadamente o tempo em horas que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2,0 amperes para ficar em regime normal de funcionamento. Se a gente quer saber então tempo, basta a gente passar a corrente dividindo. Então, tempo é a quantidade de carga dividido pela corrente. Então, a quantidade de carga é 1,3 vezes 10 elevado a 5 e a corrente é 2. Dividindo esse valor, lembrando que 1,3 vezes 10 é quinta, isso aqui é 13 com mais 4 zeros. Então, fazendo essa divisão por 2, vai dar 65 mil segundos. Dividindo isso por 3.600 para determinar o valor em horas, 65 mil segundos é equivalente a quase 18 horas. Então, é só a gente fazer essa divisão. Terceiro exemplo, a corrente elétrica num fio de cobre é constituída pelo deslocamento de quê? Letra A, elétrons, B, prótons, C, íons negativos de cobre, D, íons positivos de cobre e letra E, átomos de cobre. Então, isso é bem simples, basta a gente lembrar o que se move em sólidos, em metais, em corpos condutores, em materiais condutores elétricos são os elétrons. Então, a alternativa correta, letra A. Bom, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Falou!